E aí, trazendo isso para o teu dia a dia, Perondi, como que você encaixou nesse... Como que foi o seu primeiro contato com a matéria, enfim? Então, acho que tem 2 dimensões aqui, né, a dimensão a gente como executivos, né, a gente que está aqui, quem está assistindo a gente, e depois a aplicação corporativa e o meu viés, né, o Tom falou muito de tecnologia, as áreas de TI, eu estou na área de negócio, então, assim, dá pra Uhum. falar um pouco disso. Eu acho assim, a gente hoje tem uma tudo muda muito rápido, né, então você pega o mercado de seguros, você tem oferta de produto nova todo dia, você tem a regulação mudando, então o ambiente regulatório muda, a concorrência se reconfigura, então o mercado que você atuava já não é o mesmo, canal de distribuição totalmente diferente, tem canais que são tradicionais como corretores, continuam fortes, continuam valendo, mas tem canais novos, né, você tem a Uhum. tecnologia, como é que você enfim, passou por Adapta. aqui o iFood, né, então o iFood chega direto ao cliente, então como é que se embarca seguro nessa conversa direta com o cliente? Isso também existe. E aí, vem algumas questões. A primeira, a gente como executivo, eu acho que, eh, em algum momento da nossa carreira, isso aconteceu comigo, daqui a pouco eu falo um pouco mais, você vai ser chamado a participar de um processo de mudança. Fala: "A gente precisa fazer uma coisa diferente, porque a estratégia mudou". E aí você tem que adaptar o modelo da companhia para aquele ciclo novo, né, aquele segmento novo, aquele produto novo. E do mesmo jeito que a gente tem como executivo, você tem que ter técnicas de liderança, skills de comunicação, habilidade de gestão, habilidade técnica, você precisa ter na tua caixa de ferramenta essa habilidade de fazer transformação. Uhum. E aí, agilidade, né, agilidade de negócio, business agility, cai perfeito, porque você precisa dessas ferramentas para fazer esse processo de transformação acontecer. E esse é um pouco da minha jornada, né? O Tom mencionou aqui a comparação, eh, quando eu estava lendo sobre isso, estudando, uma coisa que me marcou é justamente esse comparativo, né? Você vai fazer uma casa, você vai construir uma casa, você sabe exatamente como é que ela vai ser no final do processo. Você não precisa de nada muito criativo. Você sabe quais são as etapas, que você precisa de material, de mão de obra, faz o processo como tal. Agora, você vai fazer um foguete para chegar em Marte, a conversa é outra. Você até sabe onde você vai chegar, mas você não tem ideia de como é que você vai chegar lá. Que tecnologia funciona, o que já está disponível ou não. E aí tem um Elon Musk que não me deixa mentir, né? Você vai fazendo processos evolutivos, tem, dá certo, dá errado, mas você está sempre evoluindo. E aí, trazendo para a nossa realidade de seguros, né? É um pouco dessa discussão. Se você vai fazer alguma coisa que a sua companhia já está acostumada a fazer, que sempre foi desse jeito, é mais uma eh, complementariedade daquilo que você já faz, segue o teu processo normal. Agora, você vai entrar no segmento de distribuição novo, você vai entrar no segmento de produto novo, o concorrente mudou alguma coisa, você vai ter que se adaptar, você não sabe como. O ambiente regulatório está diferente, você sabe que vai te impactar, mas você não tem certeza como ainda. Aí você tem que ter flexibilidade, você tem que ter habilidade de adaptação, você tem que ter todo esse conjunto de competências na companhia para ir se adaptando. E aí vem o business agility. Então, concordo com o Tom, não importa em que segmento você está, as coisas estão mudando e mudando É. rápido. Então, você precisa ter alguma parte do seu negócio, essa flexibilidade para se adaptar, que fala com a nossa realidade, né, no mercado de seguros. Eu acho que até essa questão, assim, de quanto mais rápido você se adapta, você sai na frente, você ganha o mercado. Acho que até foi o Thiago da iFood que falou isso pra gente, né? Sim, Não dá pra esperar muito. Se é o você espera, primeiro. é o primeiro, você já ganhou o Aham. mercado. Se é o segundo, você já perdeu. Conta um pouquinho desse conceito pra gente, Tom, de business agility. Do que se refere, enfim. Legal, legal. Então, aqui foi um salto, né? Contei um pouquinho da história, Perondi trouxe a vida real aplicada ali. Dado o momento da história, a gente tem pelo menos duas divisões claras de eras, assim, do que aconteceu, né? Então, tá, o ágil foi importante, essa metodologia, esse negócio foi importante para software. Uhum. Avançamos, segunda onda ganhou escala para várias empresas que usufruíram desse benefício. Já estavam bebendo da fonte de tecnologia, levando seus produtos de maneira um pouquinho mais adaptáveis ali para sua jornada, mas ainda faltava uma figura, a figura de negócio. É o que o Perondi exatamente trouxe. Como, se o negócio é feito para... Se essa metodologia, se esse arranjo, esses valores, eles são encaixados para você buscar adaptabilidade no setor, será que é uma questão de método ou é uma discussão de aceleração e business e como você se adapta como empresa para responder isso? Uhum. Então surgiu uma terceira onda no meio do caminho, principalmente em 2017, 16, 18. Isso foi ficando mais forte, né? E eu pude trabalhar com a pessoa que criou esse termo, né? Então, o Charlie Rood, que é um americano, ele fundou uma empresa chamada Solution IQ, mercado americano, passou a ser uma boutique de estratégia muito impactante no setor lá nos Estados Unidos. E essa empresa ela foi adquirida pela Accenture ao longo da jornada. Lá por volta de 2016, ele não estava ainda na estrutura, ele foi a primeira pessoa a falar assim, olha, eu tenho uma... Tinha
né? No paralelo, tinha muita gente falando de business dentro do contexto metodológico, das metodologias ágeis, mas ele encapsulou esse negócio na palavra Business Agility. Falou, olha, a questão agora, o futuro das organizações, não está mais em como só me adapto. Eu preciso ter o meu executivo perto, tendo esta competência, per onde até cita aqui, né? Ó, como que isso se transforma numa habilidade, numa competência do líder, do time de liderança, da pessoa, né? Da figura liderança ali, e como que eu trabalho as minhas capacidades organizacionais, os temas organizacionais, de maneira mais ágil, mais adaptativa. E isso foi um grande salto, né? Do entendimento de que esse negócio saiu da TI, saiu do manifesto ágil, saiu desse mundo software, e ele vai muito além. Então, para eu ter Business Agility, é quase que uma capacidade inata, natural da empresa, de como se movimentar dentro de um setor independente dele, independente do tamanho, mas de maneira adaptativa, respondendo de maneira bem-sucedida, respondendo com sucesso, prosperando nessa jornada, a fatores inesperados. Aqui eu falo que tem tudo a ver com o nicho de vocês, né? Porque tem aquilo que é passível de você gerenciar e falar, olha, isso aqui você tem um alerta de muito mais riscos, isso a gente tem que estar de olho, e tem um fator aleatório, coisas que acontecem que a gente tem que cuidar. Então, Business Agility tá nesse cerne. É a nova maneira de administrar empresas. Então, ele trabalha com esses temas e domínios. Ao invés de olhar um framework, uma metodologia, um arcabouço ágil simplesmente, alguns talvez já tenham escutado falar do Scrum, do Kanban, métodos que foram oriundos de software, que ajudaram naquele momento lá em 2001, nessa geração 10 anos depois. Mas agora a gente fala assim, tá, o que a gente aprendeu com isso? Só que ao invés de acionar mais uma metodologia, mais uma forma de fazer, mais um beabá, eu começo a olhar para dentro de casa e ver como que eu agilizo a minha estratégia. Então eu vou para os temas organizacionais. Como que eu vou trabalhar a adaptabilidade na minha governança, como que eu vou trabalhar a entrega ágil, que a gente já aprendeu. Então isso é fatiado em momentos, né? Entrega ágil, o movimento transformação digital, cliente no centro, mobile first, toda essa experiência tecnológica, e agora Business Agility, praticamente a nova forma de administrar a empresa. Eu preciso ser tão adaptável a essa aleatoriedade do mercado, esse movimento incerto, a ponto da minha empresa sobreviver e prosperar. Como eu faço isso? Aí entra nessa... Como faz isso? Como que você descobre a aleatoriedade do mercado, né? Porque é aleatório. Acho que esse é uma skill que o executivo tem que ter para tentar, de uma certa forma, se antecipar ou descobrir, né? Para poder sair na frente, né? Ou tem a questão de testes, né? Exato. E eu acho assim, você tem, falando de seguro de novo, para nesse aspecto, né, de transformação de modelo de negócio, como é que você faz para gerir a empresa de jeito diferente, acho que tem dois bichos no mercado de seguro. Você tem as startups, que são as insurtechs, seguradoras digitais, que esse pessoal já nasce com mandato transformacional. Ele já nasce para mudar alguma coisa, fazer uma coisa diferente, desromper o que for. Isso. Então eles são, por natureza, normalmente, né, tem exceções pequenos, já tem um risco embarcado no negócio grande, porque ele está tentando um negócio novo, e ele é super ágil, porque ele está em constante transformação até ele se adaptar. E aí você tem os tradicionais, que podem ser seguradoras, resseguradoras, corretores, empresas gerenciadoras de risco. Essas companhias têm um modelo que deu certo, porque senão elas não existiam. Então você tem lá o modelo da companhia, vou dar o exemplo da Suizê aqui, né, porque está em casa. A empresa existe há 160 anos, o Grupo Suizê. Alguma coisa esse grupo está fazendo bem para sobreviver há tanto tempo, se é uma empresa desse tamanho, então tem um modelo de negócio super consistente, provado ao longo do tempo. Só que tem dois pontos aí. O primeiro, e não é uma crítica às insurtechs, pelo contrário. Quando você olha o tamanho do mercado, o impacto de insurtech, seguradora digital, ela ainda é muito pequena comparado com os grandes. Qualquer segmento, distribuição, seguro, resseguro. Então, ainda que essa empresa tenha uma importância muito grande para acelerar essa transformação, quando você faz um projeto numa empresa incumbente, normalmente o impacto no mercado é maior. Você pega uma grande seguradora, um grande segurador, o impacto daquele projeto, o alcance é maior porque a empresa é maior por natureza. Só que aí você tem um problema nessas empresas, né, estabelecidas, que é o modelo deu certo. Então você tem lá pilar e sustentação desse movimento para sustentar o modelo. E a empresa é feita para não mudar, porque aquilo está dando certo. Só que aí aparece um desafio estratégico. Você quer entrar no segmento de distribuição novo, você quer competir com um concorrente novo, e aí começa a resistência. Você quer criar um modelo novo
para um segmento, só que a empresa não foi feita para mudar. Ela foi feita para ter perenidade. Então, assim, o Tom mencionou aqui a Accenture. Quando, em 2020, eu li um material da Accenture que me marcou muito, né? Eles entrevistaram um monte de CEO pelo mundo e falaram, bom, como é que você está lidando com esse problema? E vieram 2 respostas que, assim, batem com tudo que eu li depois. O primeiro é, eu como CEO da empresa, né, as respostas que eles deram, eu sei que eu vou ter que ter pelo menos 2 a 3 modelos de negócio simultâneos na empresa. O meu modelo base e os modelos novos. Mas como é que você faz isso? Como é que você concilia? Né? Como é que você faz um negócio novo numa empresa que não foi feita para mudar? E aí, a segunda mensagem é, você tem que criar algum espaço, que pode ser uma área, uma divisão, um segmento, um domínio, como eles chamam, que ali você vai colocar alguns recursos da empresa que vão reconfigurar esse recurso de um jeito diferente para poder fazer as coisas de jeito diferente e criar um modelo de negócio para aquele segmento. Então, deixa eu tentar deixar mais real. Como eu falei, a gente é uma joint venture. Então, você tem a Swiss Re Corporate Solutions, que é uma potência em grandes riscos. E aí, a gente precisou começar a criar um modelo de negócio novo para trabalhar o segmento mais de varejo, que é atendido pela distribuição da Brasil Seguros. Então, você não pode abandonar o seu modelo e transformar tudo de uma vez. Você tem que criar um espaço para ir fazendo essa mudança. E foi o que a gente fez. E para a gente deu certo esse conceito. Toda a nossa filosofia de trabalho é baseada nisso. Cria um espaço ali. Esse espaço tem alguma autonomia, mas em empresa grande você nunca vai ter 100% de autonomia. Ninguém te dá cheque em branco. Então, tem governança, tem controle. Então, ele é de alguma maneira isolado do resto da empresa, mas ele não é independente. Porque ele tem que ter perenidade no tempo, que é o que a companhia grande exige, né? E aí você começa a ir para a prática, né? Então, nesse período que a gente começou isso em 2020, assim, alguns aprendizados que eu compartilho, e aí peço até para o Tom ir me interrompendo e ajustando, porque a primeira coisa que a gente fez, né, foi, vamos entender bem qual que é o problema. O que você tem que fazer? O que esse pessoal tem que atingir? E aí tem 2 vantagens. Primeiro, você discute bastante o que vai ser feito, que modelo de negócio é esse, mas como você tem que envolver todas as áreas da companhia, você fala com financeiro, jurídico, risco, compliance, produto, subscrição, você já começa a medir o tamanho do esforço que vai ser, assim, o quanto que você vai ter que mudar da empresa para atender esse segmento. Aí você já começa a ver o tipo de resistência que vai encontrar. Então, esse processo de entender bem é importante. Né? Aí, outra coisa fundamental, a empresa tem que estar realmente da liderança para baixo comprometida com esse esforço. Se a gente tiver patrocínio executivo, no primeiro problema, o pessoal se assusta porque nada funciona exatamente como você planejou. Na hora que você começa, as coisas vão... Então, se você não tiver esse conforto mental para a equipe que está lá, de que a empresa está comprometida com isso, você não dá coragem para esse pessoal. Então, você tem que ter a liderança realmente falar, olha, vamos lá, a gente sabe que vai dar alguma coisa errada, mas estamos juntos. Aí vem a tecnologia. Uma coisa que é interessante, você começa a olhar, bom, como é que eu faço então para ir para esse segmento? Você começa a olhar para o lado e olha para a concorrência. Mas a concorrência montou uma filial digital. Pô, a concorrência está usando uma ferramenta de inspeção digital que funciona super bem. Pô, os caras montaram um bot de atendimento lá que atende todo mundo. Primeira reação é, bom, vamos falar com o prestador de serviço lá, vamos trazer o cara aqui, você chama o cara fala, não, eu consigo fazer para você também. E de fato consegue. Só que aí você acaba esquecendo, assim, tudo que a empresa teve que fazer, o seu concorrente, para habilitar aquela tecnologia. Aí você embarca a tecnologia, ela não funciona porque a empresa não estava pronta para usar ela. Então, assim, a tecnologia não é solução, né, para isso. Ela é a ferramenta e você precisa de gente de negócio que possa entender o que tem que ser feito para poder habilitar a tecnologia. E outra coisa que aconteceu muito com a gente no começo é, nessa velocidade de querer fazer, de querer entregar, você não vai falar com quem vai ser usuário do serviço, né? Você não fala com o corretor, você não fala com o cliente. E aí, quando você termina de construir a solução, que é um pouco que você falou no começo, ela já está obsoleta, ou não era aquilo que ele queria, e você descobre que o caminho não era esse. Então, assim, essa disciplina de parar, ouvir o mercado e depois ir, faz toda a diferença, e a gente não tem isso na natureza. Né? Seguradora é a empresa de produto e processo. E aí você põe produto e processo para rodar. Aí você começa a olhar a equipe, né? Quem que você traz para fazer isso? Óbvio, tem que ter a competência técnica, o Tom falou aqui, né? Uma pessoa certa de marketing, comunicação, subscrição, comercial, mas você tem que trazer também um grupo de descontentes. Assim, tem que trazer o pessoal que não tá feliz. Os caras putos, né? Precisamos melhorar. Tá muito errado esse negócio. Precisa melhorar. Então, Toda empresa precisa de um cara desse, né? porque esse pessoal é o cara assim, quando alguma coisa dá errado, porque o cara bate no problema, se ele não tá comprometido, ele volta e fala, não dá. Agora, se ele sabe que tem que mudar, ele te ajuda a achar caminho, você imaginou que existia, né? Então, e aí o trabalho é de assim, empoderar essa equipe, estimular a equipe para eles poderem ter essa coragem de desafiar a estrutura, né?